6 ao verso número 22. É o seguinte, igreja, vocês estão vendo esse livro aqui? Amém. É um livro que eu escrevi, glória a Deus, eu estou muito feliz por isso. É o segundo livro, gente, eu fiz 3 faculdades e eu parei. Você consegue entender essa parada? E aí eu escrevi 2 livros. Desculpa, né? Ai, brincadeira. E é o seguinte, esse livro, algumas pessoas que estão aqui compraram um livro comigo. Então no final você passa ali com a Silvia e você dá o seu nome para ela, você pode retirar o seu livro, tá bom? Porque eu não consigo falar com todo mundo no final. Amém? Beleza? Segunda coisa, se você quiser adquirir o livro, você pode falar com a Silvia também. O recurso que você investir nesse livro vai para um projeto missionário chamado Davi, né? Ele come muito, ele usa muita fralda. Então é um projeto missionário que nós estamos investindo, né, meu amor? Olha o projeto missionário aí, ó, caiu da cama esses dias, mas é o projeto missionário, é uma benção, tá comendo salgadinho aqui agora. Então, no final, passe ali, e se você quiser adquirir o livro, tá bom? Você pode procurar a Silvia vai te orientar certinho. Amém? Todos acharam a palavra do Senhor em Mateus, né? Mateus capítulo 19, verso de número 16 ao verso de número 22. Que honra, hein, Rafinha? Achei que você ia ficar comigo aí agora, hein? Diz assim a palavra do Senhor: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honre teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste. Repita comigo, triste. Mais uma vez, triste. Porque tinha muitas riquezas. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que essa palavra venha de encontro ao nosso coração. Nos ensina aquilo que o Senhor quer falar. Mostre, Deus, nas Escrituras, aquilo que o Senhor deseja falar no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Conta-se uma história que um dia um pai estava andando com o seu filho na praia. Enquanto ele andava com o seu filho na praia, esse menino ele ia pegando pelo chão conchinhas. Quem aqui gosta de conchinha? Mulherada ama conchinha, né? Pegar conchinha. Criança também gosta muito de conchinha. Homem pega conchinha e pena conchinha. Homem, né? Homem é um desastre, né? Uma pergunta para quem está ali na mesa: por que ainda não alteraram as luzes para verde aqui? Só para eu saber, por favor, o ambiente fica mais chique assim, mais clean de verde. O verde queimou, né? Sei. E essa criança, ela começou a andar pelo caminho e ela foi pegando as conchinhas. Então ela passava e ia pegando conchinhas, e ela foi enchendo as suas mãos de conchinha. E chegou um determinado momento onde o pai olha para aquele filho e fala assim: Filho, olha que interessante, nós acabamos de ver ali uma estrela do mar na beira da praia. E aquela criança toda animada, ela corre até a água, e quando ela tenta pegar a estrela do mar, ela tenta pegar, mas ela volta e não consegue pegar. E aí o pai fala: Filho, vamos lá, tenta pegar. E ela vai, corre, e na hora que ela tenta pegar, ela não consegue. E o pai pergunta para ela: Filho, você não está conseguindo pegar porque você está com medo? E ela fala assim: Não, pai, é porque a minha mão, ela está cheia de conchinhas. E eu quero que você repita comigo assim, ó: chegou a hora de abrir as mãos. Essa noite é uma noite a qual o Senhor te trouxe aqui porque Ele precisa confrontar o teu coração. Chegou o momento de você abrir mão de algumas coisas. Chegou o momento de você abrir mão, porque se você não abrir mão, você não pode receber o melhor de Deus para a tua vida, aquilo que Ele tem separado para a tua vida. E é muito interessante que essa história fala sobre uma criança. Só que quando nós lemos esse texto de Mateus, se você pegar a sua Bíblia, quem está com a Bíblia aberta, eu quero que você volte uma história antes dessa história. Você que está com a Bíblia aberta, volte uma história antes dessa história. Qual é a história que você encontra aí? Jesus. E Jesus ele começa então a introduzir essa história antes da chegada do jovem rico. Porque aqui
Você precisa ler a Bíblia, gente, e aprenda isso. Quando você for ler a palavra do Senhor, você precisa ler a palavra e não pegar textos isolados, mas você precisa entender o contexto do que está acontecendo. Jesus, ele está explicando sobre as crianças, sobre a vinda das crianças. Deixe vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino de Deus. E é muito interessante que quando você olha para uma criança, você percebe algumas coisas em crianças que já não existe mais nos adultos. Sabe uma coisa que você percebe nas crianças? A primeira coisa, a inocência, sim ou não? Criança é inocente, criança é a coisa mais gostosa que tem. Você conversar com uma criança, né? Às vezes eu vejo os stories do Saf, da Dani, com a Lolô, e a Lolô se pinta toda de canetinha, e aí você brinca com ela e fala assim: o que eu fiz? A inocência, cadê o Marco? Olha lá, o Marco tá ali, ó. Ei, pai babão, já tá sorrindo. Imagina se ela estiver no teatro, ele vai ficar aqui, ó, né? A inocência da criança, a bondade que há na criança. E se você for olhar para a tua vida, já se perdeu a criança que existe aí dentro. Por quê? Porque o mundo é mau, o sistema é mau, as coisas foram treinando você para ficar duro, as coisas foram treinando você para você se fechar cada vez mais. E já não tem mais como estar próximo de Jesus se você não for como uma criança. Sabe uma coisa interessante, criança? Às vezes eu fico parado olhando o Davi e ele, de repente, agora ele começou a engatinhar, gente, né? E ele começou a engatinhar, só que ele quer engatinhar andando. Eu não sei, esse menino de pandemia é muito doido. E ele já tem 8 dentes na boca, é uma coisa muito doida. E eu fico olhando e às vezes ele tá... 9, desculpa meu amor, 9 dentes na boca. É que um encavalou, eu conto como um só, né? Mas é 9, então tá bom. E às vezes eu vejo e eu fico em casa olhando para ele, e ele pega um brinquedo e ele começa a brincar com esse brinquedo. Aí eu pego um outro brinquedo dele e jogo do outro lado. Quando eu jogo esse outro brinquedo dele do outro lado, ele olha pro brinquedo, ele esquece aquele brinquedo e ele vai engatinhando para pegar aquele outro brinquedo. Hoje ele fez isso, né, Vince? Ficava jogando os brinquedos e ele ficava rodando atrás dos brinquedos. Porque a criança, ela não tem apego às coisas. A criança, ela é desapegada. A criança, ela tem facilidade de abrir mão de algumas coisas. Um exemplo para você: quando a minha sogra faleceu, a Brenda, ela tinha 5 anos de idade. E foi muito desesperador no enterro da minha sogra, aquela cena triste demais. Mas eu me lembro da Brenda vir correndo até mim. E quando eu abaixei para poder falar com ela, ela veio correndo até mim e eu falei assim: e aí, Brenda, como que está seu coração? O que você está pensando? Ela falou assim: eu estou muito feliz. Eu falei: por que você está feliz? Ela falou: porque agora eu vou morar na casa da Tatá. A mãe dela acabara de falecer. Mas a criança é tão desapegada das coisas. A criança, se hoje ela perde os pais, ela continua a vida dela seguindo, porque criança não é apegada às coisas como adulto. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui, sim ou não? E Jesus, então, ele está conversando com os discípulos, ele está dando uma introdução sobre as crianças. Mas de repente, imagina a cena, ele está explicando sobre a vinda das crianças. Deixe vir as minhas criancinhas. É necessário que as pessoas que venham até mim, elas sejam desapegadas das coisas, elas me amem e as mãos delas estejam prontas para poder palpear e me tocar. E aí de repente chega um jovem no meio da multidão. Jovem é embaçado, né? Ontem teve um culto de jovens benção aqui, viu? Os irmãos do cachorro quente, foi top. Mas chega um jovem no meio da multidão. E quando esse jovem chega, ele fala: bom mestre. Jesus olha para ele e fala assim: bom? Só há um que é bom, e é Deus que está no céu. E ele diz assim: eu tenho cumprido todas as coisas, eu tenho cumprido os mandamentos. O que é necessário então para eu herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele, e algumas versões diz assim, ó: e Jesus, ao ouvi-lo, o amou. Jesus tem um grande amor por aquele jovem. Só que quando você continua as escrituras, Jesus olha para ele e fala assim, ó: você não pode matar, não roubarás, não adulterarás, cumpre os mandamentos, ame o teu próximo como a ti mesmo, honra o teu pai e tua mãe. E ele fala assim: tudo isso eu tenho obedecido com muita lealdade, muita fidelidade. Mas o que mais eu devo fazer? Ele falou assim: você quer ser perfeito? Repita comigo: você quer ser perfeito? Existe um caminho para que você possa conquistar o coração do Senhor. Você quer ser perfeito? Jesus vira para ele e fala assim, ó: abra mão daquilo que você ama. Você já tem cumprido tudo, parabéns, e eu te amo por isso. Mas agora você quer constranger o meu coração? Abra mão. Seja como essas crianças que não são apegadas a nada. Abra mão. E naquele momento a Bíblia diz que aquele jovem entristeceu-se no seu coração. Você sabia que a única pessoa que esteve diante de Jesus e saiu triste depois de um diálogo com ele foi esse homem? Não existe ninguém na Bíblia que ficou triste ao ter um encontro com Jesus. Esse homem foi o único homem que ficou triste, mesmo cumprindo tudo o que as Escrituras diziam.
E nessa noite eu preciso que você entenda, eu quero ser rápido, eu quero ser direto naquilo, porque a gente ainda tem muita coisa para acontecer aqui nessa noite. Eu creio que Deus quer falar poderosamente no teu coração. Mas nessa noite eu preciso que você entenda uma coisa, igreja. É necessário abrir mão. Porque, entenda uma coisa, o evangelho, quando você se entrega para o evangelho, existem duas renúncias. Repita comigo, duas renúncias. A primeira renúncia é quando você renuncia às coisas do mundo. Não adulterarás, não darás falso testemunho, ama teu pai e tua mãe, honre teu pai. Abrir mão, cumprir princípios da palavra. Essa é a primeira renúncia. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que não faça mais. Aquele que não faça mais. Aquele que fazia dança, não faça mais. Está entendendo sim ou não? Isso é a primeira renúncia. É a renúncia a qual você estava lançado no mundo, lançado em uma terra pecaminosa, mas agora você abre mão e você fala assim: eu não quero mais isso, eu quero viver para o Senhor. Gente, a primeira renúncia, ela é muito fácil, entre aspas, amém? Eu respeito o teu processo. Cada um que aqui está num processo. Eu não estou falando fácil no sentido de ser moleza. Eu estou falando fácil no sentido de ser simples. É simples, você precisa parar com algumas coisas. E isso você já deveria estar entendendo faz tempo, amém? Isso você já deveria ter entendido e compreendido há muito tempo. Tem coisas que não cabem para aquele que segue ao Senhor. Tem coisas que não condiz com aquilo que representa a fé cristã. O apóstolo Paulo diz: aquele que mentia não minta mais. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe. Ou seja, quando você se entrega ao Senhor, é necessário uma primeira renúncia. Renunciar àquilo que é do mundo. Olha o que diz a Bíblia lá em Tiago. Tiago capítulo 4, verso de número 4. Diz assim a palavra: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ou seja, não tem como você viver uma dualidade dentro da igreja. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Não, pastor, só um pouquinho do mundo. Não, ou você é de Deus, ou você é do mundo. Não, mas é só, ou você é de Deus, ou você é do mundo. Tiago também diz que aquele que cumpre os mandamentos, mas peca em um único ponto, esse descumpriu todos os outros mandamentos. Volto a dizer, é simples, mas não é fácil. Você está num processo, você que está chegando aqui e está passando por esse processo, essa é a primeira renúncia, amém? Amém? A segunda renúncia, então, é a renúncia que você precisa fazer daquilo que você ama depois que você se entregou ao Senhor. E eu não sei se você vai conseguir entender, mas esse é o ponto da mensagem, é aqui que o Senhor quer falar com você. Existem pessoas que, por um determinado tempo na presença do Senhor, eles começaram a se acostumar com as coisas de Deus. Eu me acostumei a fazer uma célula, eu me acostumei a fazer uma pregação, eu me acostumei já com alguns tipos de louvores, eu já não choro mais como eu chorava antes, porque eu comecei a ficar cheio de mim mesmo, eu comecei a ficar bom nisso. Para nós que pregamos aqui é um grande desafio, porque nós sabemos a hora que nós temos que levantar a voz e você vai dar um glória a Deus. Obrigado, Rodrigo. Nós sabemos que se nós fizermos algum movimento e gritar, você vai se sentir impactado pela palavra. E aqui que está o problema. E aqui que está o perigo, porque nem tudo que tem fumaça tem fogo. Então é necessário nós começarmos a abrir mão de algumas coisas. As pessoas que tocam aqui, elas sabem tocar. E o perigo é quando nós tocamos sem ter mais o Espírito Santo de Deus em nós. Você quer ser perfeito? Existem algumas coisas que é necessário abrir mão nessa noite. O que é que você hoje precisa entender que já não cabe mais? Eu não estou falando somente de um pecado, mas eu estou falando de algo que você guarda dentro do teu coração, algo que te enrijeceu, quem sabe um orgulho, quem sabe um trauma, quem sabe um medo, quem sabe uma falta de perdão. E tem coisas que você ainda não conseguiu ser perfeito, porque você não consegue voltar a ser uma criança na presença dele. Tem coisas que você ainda guarda, por quê? Não, porque eu aprendi assim, porque a minha vida foi assim, pastor, e eu sei o que Deus tem para mim, mas tem que ser do meu jeito. Está na hora de você descer na casa do oleiro e ser quebrado por Jesus mais uma vez. Aonde foi que você começou a se prender em algumas coisas? Porque é que existem alguns cômodos dentro do teu coração, aonde Jesus entra, mas existem outros cômodos que a porta está trancada e você está dizendo para ele, aqui você não entra.
Porque para entrar aí, você precisa ser como uma criança, você precisa ser desapegado. Mas me trataram mal, pastor. Você precisa ser desapegado como uma criança. Está na hora de você abrir mão, para que você possa pegar a estrela da manhã, ao invés de querer ficar pegando conchinhas na beira da praia. Está na hora de você abrir mão, porque você está carregando coisas quebradas, você está carregando restos na sua mão, e Jesus está dizendo, eu tenho algo muito maior. Você quer ser perfeito, jovem rico? Faz uma única coisa, abre mão do que você mais ama. Se são as riquezas, abra mão disso. Senhor, me desculpa, mas eu não posso. E aquele jovem foi embora, triste. Existem pessoas aqui que têm um chamado pastoral. Realmente, você tem cumprido os mandamentos. Você tem feito tudo que o Senhor quer para você. Você vem na igreja todo domingo, sim ou não? De quarta-feira você assiste o culto online. Não só o culto online, pastor, mas eu ainda ouço louvores na hora que eu vou trabalhar. Nossa, é para glorificar de pé. Que igreja empenhada. Não só isso, pastor, eu estou lendo Atos, eu estou fazendo parte do propósito que nós estamos fazendo aqui na igreja. Eu vou começar o jejum amanhã, pastor, estou firme na rocha. Sou um homem de oração. Então larga tudo para seguir Jesus hoje. Não, peraí, pastor, você tem coragem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem coragem de abrir mão da sua carreira? Você tem coragem de abrir mão dos seus sonhos? Você tem coragem de abrir mão daquele carro que você tanto quer comprar, para falar para Jesus, tudo que eu tenho é teu? Você tem coragem? Eu não estou falando sobre você pegar o seu dinheiro e dar na igreja, amém? Eu estou falando sobre você hoje renunciar tudo e falar assim, ó, eu quero estar aos pés da cruz. Faça em mim a tua vontade. Você tem coragem de fazer essa oração hoje? Quer ser perfeito? Pega tudo que você tem, pega tudo que você mais ama, larga e me segue. Isso constrange, igreja. Isso constrange, porque Jesus, ele conversando comigo nesses últimos dias, quando aconteceu todas as coisas com a pastora, eu comecei a orar, eu comecei a falar com o Senhor, e eu falei assim, o que o Senhor quer de mim? E Ele disse assim, eu quero que você volte a ser criança. Eu quero que você seja desapegado. No domingo de manhã que nós tivemos o culto aqui, eu preguei sobre o homem que estava diante do tanque, quem lembra daquela mensagem? E a Bíblia diz que aquele homem fala assim, Senhor, eu estou aqui, mas ninguém me ajuda a entrar no tanque. As águas agitadas do tanque, eu quero entrar nas águas agitadas. Jesus olha para ele e fala assim, ó, as águas agitadas está aqui, levanta e anda. Sabe qual é o grande problema nosso? Muitas vezes a nossa expectativa está no tanque e não em Jesus. Pergunta, será que se hoje Jesus olhasse para você e falasse assim, ó, foi o que ele falou para mim, e se você nunca for rico, você vai continuar me servindo? E se você for um pastor de 100 e não um pastor de 1000, ou um pastor de 10.000, ou um pastor de 100.000, e se eu nunca te levar para pregar em nenhum lugar da nação, você vai continuar pregando na minha presença? Pergunta. Será que se o Senhor falar que o seu lugar é para sempre, limpando um banheiro dentro da igreja, e que é isso que Ele tem para você, você continua na presença dEle? Ou você vai procurar outra igreja porque você acha que Deus está louco, porque o teu lugar é no altar e você acha que tem que ser do seu jeito? Você tem coragem de abrir mão? Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem coragem de abrir mão das suas razões para continuar firme com o teu casamento, confiando que Deus vai restaurar todas as coisas? Você tem coragem? Você tem coragem de abrir mão de uma dívida que fizeram e por causa disso você está arrastando isso 5, 10, 20 anos, você está arrastando essa dívida, você tem coragem de abrir mão disso? Muitas vezes dizemos que amamos Jesus, dizemos que queremos herdar a vida eterna, mas não temos coragem de abrir mão. E quando eu estava montando essa mensagem, eu falei assim, Senhor, que seja alguém que fez isso de todo o coração, para que eu possa explicar para a igreja o que amor é esse. O amor de abrir mão. E eu quero que você abra em Gênesis capítulo 22, o verso de número 2. Diz assim o texto: então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque. Com quem que Deus estava falando aqui, gente? Tome o seu filho, o seu único filho. Você precisa entender uma coisa, nessa época Abraão já tinha mais de 100 anos de idade, a sua mulher também era muito velha. Sabe aquela parada? A pipa do vovô não sobe mais? Era essa a situação. Gente, dá uma risada pelo menos. Obrigado, Beatriz, que Deus te abençoe. Minhas piadas são muito ruins, né? Só o Marcelo entendeu, né, Marcelo?
Piada, sim. Não nesse sentido, igreja, no sentido de ser mais velho. Oh, meu Deus do céu. Ei, mas vocês são maldosos. Mano, jovem é maldoso. É que essa música é antiga, não é, pastor Marcelo? Pelo amor de Deus, a Luciana tá... O quê, mano? Ó, culto de casais aqui, o pastor é brabo, né, mano? Voltando para Abraão, esquece essa parte, deleta do ao vivo. Corta. A quem você ama. Então, Abraão, ele tinha um filho, que ele tinha tido esse filho na velhice, e ele amava esse filho. E vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Não, peraí. Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, é o seguinte, você tem um filho só, velho. Top, parabéns, congratulations, muito top. E eu quero uma coisa de você, Abraão. Eu quero que você mate o seu filho para mim. Quê? Você teria coragem? Já sei que não, fique em paz, né? Você fala, pastor, eu estou constrangido de falar não. Eu também não. Mate o seu filho. Eu quero que você mate ele. Sabe qual foi a resposta de Abraão? Sabe qual foi? Demorou. Tamo junto, velho. Se o senhor falou, tá falado. Vem, menino catarrento, vambora. Pega a lenha. Pegou os seus servos, 3 dias de caminhada, e subiu no monte. Ele prepara a faca, e ele prepara tudo, e ele sobe com o menino. Pergunta: você tem coragem de abrir mão de coisas que você ama? Porque Deus abriu mão do seu filho por amor a mim e a você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Você tem coragem de abrir mão? Se Deus abriu mão do filho, por que você não tem coragem de abrir mão de algumas coisas suas? Por que você serve Jesus parcialmente? Por que você serve Jesus de uma maneira a qual você não entrega tudo? E volto a dizer, eu não estou falando sobre dinheiro, porque dinheiro era uma coisa que você já deveria ter convicção, porque se Deus não converteu o teu bolso ainda, você está muito longe de entregar o teu coração. Então essa conversa é para quem é maduro. Você tem coragem de entregar tudo para Ele? Os teus sonhos, o teu chamado, a tua vida, os teus projetos. Você tem coragem de colocar os teus negócios diante dele e falar assim: ó, Senhor, está aqui os meus negócios, faça o que o Senhor quiser. Eu quero somente ser criança na tua presença. Eu quero confiar que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Você tem coragem? E se ele disser não? E se ele falar para você que não é para fazer? Você vai obedecer? E se ele falar para você assim: ó, não é isso que eu tenho para a tua vida? Você vai continuar na presença dele? É porque muitas vezes nós achamos que Jesus, Ele não é o fim das coisas. Eu não faço algo na finalidade de tocar em Jesus. Pelo contrário, Jesus é um meio. É aquilo que eu utilizo para chegar naquilo que eu desejo. Então, se eu preciso de dinheiro, se eu preciso de uma esposa, se eu preciso de um esposo, o que eu faço? Vou na igreja. Conhece pessoas assim? Pô, pastor, minha vida está embaçada, mano. Acho que fizeram uns negócios ali para mim meio doido assim, né? Tem como o pastor dar um passe em mim, alguma coisa aí, pastor? Como dar uma força aí, fazer uma oração por mim poderosa? Gente, o tanto de oração poderosa que me pedem. Pastor, faz uma oração poderosa por mim. O Senhor abençoe ele em nome de Jesus, amém. O tanto de gente que entendeu que Jesus é o meio e não o fim. É aquele a qual eu uso para poder chegar na bênção que eu quero. Não é aquele que eu busco porque eu amo eternamente. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Ele pega então o filho e ele decide subir o monte para sacrificar o filho. A Bíblia fala sobre Jó. A Bíblia diz que Satanás ele chega até o céu e fala assim: Jó só tem tudo que tem e só te adora e faz o que faz porque o Senhor cobriu ele de bênçãos. Porque se você tirar tudo dele, Deus, esse cara vai te blasfemar, esse cara vai te xingar, esse cara vai humilhar, ele não vai te adorar. Deus disse: pois bem, vá até a terra, toque no que quiser, só não mate ele. A Bíblia diz então que Satanás ele vem para a terra, ele toca em Jó, ele destrói tudo da vida dele. Ele perde todos os filhos, ele perde todas as riquezas, ele perde a casa, ele perde os bens, ele perde tudo. Sabe qual foi a declaração de Jó? Foi assim, ó: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu também posso voltar. Se Deus deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem coragem de perder tudo e mesmo assim continuar adorando Ele? Ou você é como esse jovem rico, que quando ele diz algo para você, você fala assim: quer saber? Eu não consigo renunciar a isso, e eu fico muito triste, eu estou indo embora. O texto diz que Jó, ele bendisse o nome do Senhor. Você tem coragem de abrir mão? Porque existe um benefício para aqueles que abrem mão.
Muitos de nós não conseguimos abrir mão porque nós não conseguimos confiar em Deus. Olha o que diz o texto em Gênesis 22, versículo de número 5, diz assim, ó: disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Ele não disse assim, ó, depois de adorar, voltarei. Ele disse, voltaremos. Eu não vou falar para você conjugar nada aqui agora, porque temos uma professora de português na igreja e vai que eu erro, né? E vai que vocês erram, né, Simone? Então é melhor eu não ir num espaço que eu não sou tão bom. Mas ele disse assim, ó, voltaremos. Ele está dizendo assim, ó, eu e o menino nós vamos subir. Nós vamos sacrificar o Senhor e depois nós dois vamos descer. Como assim? Se Deus mandou matar o menino, o porquê que Abraão continuou crendo na promessa de Deus? O porquê que Abraão falou assim, nós vamos voltar nós dois juntos? Você consegue me explicar isso? Hebreus capítulo 11 diz assim, verso de número 17 ao verso de número 29, diz assim, ó: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Ou seja, Abraão, ele tinha ouvido de Deus uma vez que Deus iria fazer da descendência dele, através de Isaque, uma grande nação. Então, se Deus está mandando eu entregar Isaque, não tem problema eu entregar Isaque, porque eu sei que ele vai ressuscitar Isaque. Era essa a fé de Abraão. Sabe qual é o grande problema? É que nós não temos coragem de entregar aquilo que Deus está nos pedindo. Nós não temos coragem de abrir mão, porque nós não conseguimos confiar que a palavra dele vai se cumprir na nossa vida. Sabe qual é o grande problema nosso? Nós chegamos a um ponto de ser tão adultos que perdemos a criança que é em nós e não conseguimos confiar que ele vai fazer um milagre na nossa vida. A gente não consegue mais confiar. A gente não consegue mais acreditar. Ei, quem aqui tem promessa de Deus? Levanta a tua mão, quem tem promessa de Deus? Quem aqui não sabe que tem promessa de Deus? Porque eu vi bastante gente levantando a mão. Mas você tem, amém? Você lê a Bíblia, você vai achar um monte de promessa para você. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem promessa, por que é que você está tão desesperado para poder pagar a conta, para poder fazer as coisas? Por que você está tão desesperado com tanto medo? Você não consegue crer na palavra que ele disse primeiramente? E agora que você não consegue crer naquela palavra, você está com medo do que você está enfrentando agora? Por quê? Nós não abrimos mão porque nós não confiamos em Deus. Eu e a pastora, eu orei com ela quarta-feira. E a pastora Lu subiu aqui, fez uma oração e ela pediu, ore com a pessoa que está do seu lado. Eu comecei a orar com a pastora e eu falei assim, eu creio que Deus vai te curar. Nós chegamos em casa e o Senhor tem ministrado no meu coração e no dela, volte a ser criança na minha presença. O que eu estou te falando aqui é uma parada minha com Deus e com ela, amém? Não é uma coisa doutrinária, tá? O pastor falou que tem que fazer isso em casa. Não, é uma parada nossa. E lembra quando você se converteu, que você fazia assim com a Bíblia? Lembra que você fazia assim com a Bíblia, assim, ó? Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Senhor, em nome de Jesus, vamos lá, abriu. Aqui ele está falando comigo e coloca o dedo. Lembra quando você fazia isso? Você lembra ou não? Não, se você nunca fez isso, eu estou preocupado com vocês. Não sabem o que é Bíblia. Gente, prazer, isso aqui é Bíblia, tá? Você pode adquirir em qualquer lugar, em qualquer site, amém? Adquira uma Bíblia e converse com Jesus. E Deus começou a falar para ela assim, volte a ser criança na minha presença. E ela pegou a Bíblia e ela falou assim, amém, Senhor. E ela foi abrir a Bíblia para colocar o dedo, né? E ela falou, vou nos Salmos, que os Salmos é mais fácil, né? Salmos não fala assim, eu te matarei, né? Salmos fala, né? As bênçãos do Senhor são sem medida, né? Então ela foi, né, malandra com Deus, né? Malandra. Só que quando ela foi abrir a Bíblia dela estava com orelhinha, sabe a orelhinha da Bíblia? Vocês que não tem Bíblia, só o celular, vocês não sabem nem que é a orelha de Bíblia. É uma dó pregar para uma geração assim. Mas você precisa entender o que é, gente, é tão profético isso aqui. E ela viu a orelhinha da Bíblia, ela falou assim, antes de eu ver o que Deus quer falar comigo, deixa eu arrumar a orelhinha da Bíblia, porque perfeccionista, sabe, coisa de mulher. Ela foi arrumar a orelhinha da Bíblia, ela abriu para arrumar a orelhinha da Bíblia. Então Deus estava dizendo ali naquela mensagem que nós lemos aqui no culto hoje, onde Ezequias orou e chorou amargamente, e Deus disse que iria curar. Deus continua falando para aqueles que decidiram abrir mão e ser como criança na presença dele. Você está entendendo o que eu estou pregando? Abraão, ele falou assim, vamos e voltaremos, porque eu sei que mesmo que eu mate ele, eu vou ficar sentado de boa lá, Deus vai ressuscitar o menino, porque Deus já tinha dito que tinha uma promessa, e se ele falou, ele vai cumprir. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus falou algo a teu respeito, ele vai cumprir. Eu não sei porque que você está tão desesperado, mas sabe por que algumas coisas ainda não começaram a se cumprir na tua vida? Porque você não tem coragem de abrir mão, você não confia, você não descansa. É que nem gente que quer namorar. Já viu crente que quer namorar? É um desespero, irmão. Agora que saiu a máscara, eu te entendo.
Porque de máscara foi difícil arrumar alguém. Sem máscara agora, nível hard, né? Com um pouco mais difícil. Só que a pessoa, quando ela quer começar a namorar, ela não consegue confiar que Deus vai prover o melhor para ela. Então ela vira um atirador de elite. Atira para tudo quanto é lado. Aquele que pegou, ô glória, é de Deus. Calma, vira para quem está falando, calma. Você vai casar, miséria, em nome de Jesus. Pastor Marcelo Val vai dar uma aula de noivos para você. Amém, recebe aí no teu espírito isso aí. Só que as pessoas não conseguem confiar em Deus, não conseguem entender que existe uma palavra para a vida delas, e elas não conseguem confiar. Nós vamos e voltaremos, porque eu sei que Deus disse que ia fazer uma grande nação através de Isaac. Eu vou entregar e eu sei que Ele vai me dar de volta. A Bíblia diz que quando eles começam a subir o monte, o menino fala assim: pai, nós temos a lenha, nós temos aqui o cutelo, nós temos fogo para colocar na lenha, mas aonde está o cordeiro, pai? Abraão vira para ele e fala assim: Deus proverá o cordeiro. Quando eles sobem no monte, a Bíblia diz que naquele momento, aquele monte foi dado o nome de Deus proverá. Porque quando Abraão pega a estaca para matar o seu filho, quando ele levanta as mãos para poder matar Isaac, ele amarra o menino na pedra na hora que ele vai matar o menino. A Bíblia diz que o céu se abre e a voz do anjo diz assim: Abraão, Abraão. E ele já ia continuar matando, aí Deus fala de novo: Abraão, Abraão. Aí se ele não ouve, pensou? Matou o menino, oi. Abraão, Abraão. Ele, oi Deus. Não toque na vida do menino, porque agora eu sei que você teme a mim e que você me ama. Quero te fazer uma pergunta: você ama ele? Você ama ele a ponto de não ser mais quem você é? Você ama ele a ponto de abrir mão das melhores fases, das melhores coisas da sua vida por amor a ele? Sim ou não? E naquele momento então, a Bíblia diz que um cordeiro foi achado no meio do mato. Ele sacrifica o cordeiro a Deus, ele faz uma oferta ao Senhor, e ele leva Isaac de volta. E a Bíblia diz assim: e ele colocou o nome desse monte de Deus proverá. Repita comigo: Deus proverá. A grande questão é que muitas pessoas não conhecem o Deus proverá, porque essas pessoas ainda não tiveram coragem de abrir mão daquilo que elas carregam. Olha que interessante, Gênesis 22, verso de número 10, coloca para mim por favor, nós vamos ler um pouco mais à frente. Gênesis 22, verso número 10, pode passar para frente. Não toque no rapaz, disse o anjo, amém. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres, pode passar o próximo. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão, próximo. E disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias, do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Próximo. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Preste atenção, eu preciso que você entenda essa parada aqui, que é muito profundo isso aqui. Só experimenta o Deus proverá aquele que tem coragem de abrir mão das coisas que carrega nas mãos. Primeiro ponto, amém? Só que olha que interessante que diz o texto. O que é que Abraão estava sacrificando? O que é que Abraão estava sacrificando? O filho. E qual foi a provisão que Deus deu sobre a vida dele? A descendência dele. Vocês estão conseguindo entender, sim ou não? Então o que ele está dizendo? Porque você não teve medo de entregar o seu filho para mim? Presta atenção numa coisa, porque você me obedeceu e porque o teu coração não está preso nisso, porque você teve coragem de abrir mão, você vai aprender uma coisa agora, Abraão, e você vai receber uma coisa de mim, por causa da sua atitude, por causa do seu amor. Se era o teu filho que você amava, se era isso que você queria muito, eu vou fazer com que a tua descendência seja muito maior e muito mais próspera. Eu vou abençoar a tua casa, eu vou abençoar a tua família. Todas as nações serão benditas no teu nome, porque você me obedeceu. Você está entendendo, sim ou não? Então vamos lá, vamos continuar o texto e nós vamos encerrar aqui. Jesus então falando com o jovem rico. Volta agora para o jovem rico. Jesus está falando com o jovem rico. E aí, gente, aquele jovem vai embora triste. Lembra que ele foi embora triste?
Jesus vira para os discípulos e fala assim: como é difícil, né? Um homem que confia nas riquezas, né? Entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha e taraná, taraná, taraná. E aí, um homem no meio da multidão faz uma pergunta para Jesus. Adivinha quem é esse homem? Um cara muito doido, que era discípulo de Jesus. Ele faz uma pergunta ousada para Jesus. Pedro, pensa num cara doido. Olha a pergunta que ele faz para Jesus. Mateus capítulo 19, do verso 27 ao verso 29, diz assim, ó: então Pedro lhe respondeu, olha isso: nós deixamos tudo para seguir-te. Sabe o que Pedro está falando? Ô mano, é o seguinte, velho, nós abriu mão de tudo. E aí? Mano, Pedro era desaforado, sim ou não? Mas Jesus acabou de dar uma aula. Jesus acabou de dar um sermão. Como é difícil aqueles que não abrem mão entrarem no reino dos céus. Ô Senhor, e nós aqui, velho? Abriu mão de tudo aqui, mano. E aí, qual que é? Olha a resposta de Jesus: abrimos mão de tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: digo a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: quando você pega esse texto e quando você lê em outros evangelhos, aqui está dizendo o seguinte: receberão 100 vezes mais nessa vida e na vida eterna. Quando você muda algumas versões, é assim que está escrito: receberão 100 vezes mais aqui e herdarão a vida eterna. O que Deus está dizendo? Aquele que tem coragem de abrir mão daquilo que ama por amor a mim, quando eu entendo que no teu coração eu sou a primazia de tudo, eu sou o primeiro de tudo, eu quero dizer para você que qualquer coisa dessa terra tem acesso a você, porque você me ama mais do que qualquer coisa nessa terra. Vocês estão entendendo ou não, gente? Abraão foi e entregou o filho. Quando Abraão entrega o filho, Deus olha para ele e fala assim: já que o filho não é tudo que você tem, mesmo assim você me entregou, então toma uma grande descendência. Pedro então abriu mão de tudo por Jesus. Jesus fala assim, ó, então receba 100 vezes mais e a vida eterna. Aquele que tem coragem de abrir mão de tudo, recebe do Senhor algo muito maior na presença dEle. Quem está entendendo o que eu estou pregando? A pergunta para você nessa noite é: o que é que você vai abrir mão? Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Gente, esse texto me confrontou muito. Gênesis capítulo 5, verso de número 22 ao verso de número 24. Eu quero encerrar com ele. Pode apagar as luzes para mim, o Ministério de Louvor pode subir aqui. O que é para vocês um ministério de sucesso? O que é para vocês uma família de sucesso? O que é para vocês uma carreira de sucesso? O que é sucesso para você? Muitos de nós nessa geração, que aparentemente é uma geração onde nós precisamos reter o máximo que podemos para poder expor isso que nós carregamos nas redes sociais ou para qualquer outra pessoa. Eu quero te fazer uma pergunta: o que é sucesso para você ministerialmente? O que é sucesso para você na família ou em qualquer outra área? Esse texto, ele me conflita, porque é um dos menores textos onde fala, na verdade é o único texto onde fala sobre Enoque, que diz assim, ó: depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Pergunta: quantas pessoas Enoque curou nessa terra? Pergunta: quantos mortos Enoque ressuscitou?
Pergunta, quantas vezes Enoque fez a multiplicação de algum alimento na sua época? O que foi que Enoque fez de grande no ministério dele? O que foi que Enoque fez de tão poderoso? Ele só fez uma única coisa durante 300 anos. Ele andou com Deus. Se hoje Deus ele falar para você que você não vai ser o cara, o próximo multimilionário, no curso 6 em 7 que você vai comprar, através dos meios digitais que você vai fazer. Se Deus falar para você hoje que você não vai fazer um grande lançamento digital, se Deus falar para você hoje que você não vai ser promovido e você sempre vai ser uma pessoa simples que vai caminhar por essa terra, se Deus falar para você que não haverá uma cura, não haverá uma ressurreição no teu ministério, mas se Ele disser para você, a única coisa que eu quero de você nessa terra é que você ande comigo, andar com Deus é o suficiente para você, ou você quer o que as mãos dele podem te oferecer? Enoque não realizou nada de gigante nessa terra. Enoque não fez nada de uau. A única coisa que ele fez foi andar com Deus. E já não foi mais encontrado, porque Deus falou para ele assim, ó: vamos andar comigo pro resto da vida lá no céu? Existem 2 homens que ainda não morreram nessa terra. Enoque nunca experimentou a morte, está até hoje com o Senhor. E Elias foi levado para o céu. Se o teu ministério não for grande, se a tua carreira não for grande, você vai continuar adorando Ele, vai continuar andando com Ele? Ou você anda com Ele na expectativa daquilo que Ele pode fazer? Porque se Deus me abençoar a semana que vem, porque se Deus abrir uma porta, porque se Deus fizer um milagre, a pergunta é, você é como uma criança na presença dEle? Você tem coragem de abrir mão das conchinhas para poder pegar a estrela do mar e poder dançar com Jesus? Nessa noite a única coisa que importa é andar com Ele. Vale a pena para você? Se você fala para mim, pastor, não vale a pena, eu quero te dizer, eu não posso ser seu pastor. A gente não pode mais ter uma relação, porque aqueles que ouvem a voz do pastor e o seguem, aqueles que são ovelhas. E eu decidi na minha vida abrir mão de tudo. Quando a pastora ficou doente, eu falei para Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu abro mão de tudo. Eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos, eu abro mão dos prazeres, eu abro mão das riquezas por Ti. Eu abro mão de tudo, eu entrego tudo. Eu só quero andar com o Senhor. Eu só quero que eu e a minha esposa possamos andar com o Senhor. Eu só quero que o meu filho olhe para mim e ele saiba que existe um pai de oração. Eu quero que as minhas filhas olhem para mim e tenham orgulho de mim. Por quê? Não porque eu realizei muitos milagres, não porque eu preguei em muitas conferências, não porque eu lancei livro. Eu quero que elas olhem para mim e falem assim, eu amo meu pai, porque ele andou com Deus. Nesse momento eu queria convidar você a abrir mão do seu lugar agora e se lançar na presença dele. Existem 2 pessoas aqui hoje: aqueles que amam a Jesus e vão falar, eu abro mão. E aqueles que vão embora triste, chateado, porque tiveram um encontro com Jesus, mas a palavra confrontou tanto que não consegue hoje abrir mão. O altar do Senhor está aberto. Sai do seu lugar e fique à vontade.